Vamos ler em Crônicas, capítulo 13. A gente vai ler em Crônicas e depois no capítulo 13 e depois no capítulo 15. Amém? A presença de Deus é real aqui, irmão. Capítulo 13, versículo 2. 1 Crônicas. Primeiro é 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, e depois capítulo 15, versículo 2. Amém? E diz assim, capítulo 13. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estás de acordo e se vem do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, os levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer a arca para nós, voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Agora capítulo 15, versículo 2. E diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Amém? Todo mundo pode sentar? Que culto maravilhoso, irmão. Onde Deus está sendo adorado, exaltado, não é verdade? Que é um culto de louvor e adoração hoje. E essa mensagem, ela não sai do meu coração faz uns dias já, porque está falando justamente disso, de adoração, de louvor. A gente leu aqui um pouco antes disso acontecer, a gente vai ver que Davi ele foi ungido rei, né? Ele ficou rei por todo Israel e foi aquela festa, né? Aí chama a gente daqui e dali, o rei agora é Davi. Aí faz aquela festa, aquele banquete, chama todo mundo. Aí Davi começa a se acomodar, né? Acomodar os valentes dele também. E começa a ver onde que vai ser a casa de Davi, como é que vai ser tudo. E aí quando está tudo meio estabilizado, passou o primeiro período da festa, né? Aí Davi vira para o povo e fala: peraí, gente, está faltando uma coisa aqui, está faltando a arca. Está faltando a arca da aliança aqui. Aquela que ficou nos tempos de Saul, lá em Queriate, se eu não me engano o nome da cidade, na casa de Abinadab, nós temos que ir lá e buscar essa arca. Eu não posso começar o meu reinado sem essa arca perto de mim. Eu não posso começar essa arca eu não posso começar a minha administração sem estar na presença de Deus. E aí, a gente pode se perguntar, mas por que a arca? Por que Davi quis tanto essa arca? O que tinha de mais nessa arca para que Davi falasse assim: não, vamos buscar essa arca, vamos reunir todo mundo, vamos atrás. E aí na arca existia, né, 3 coisas que Deus mandou colocar. Você estava conversando com o pastor outro dia. Deus manda Moisés colocar o testemunho, né, que eram as tábuas da lei. Deus manda Moisés colocar o pote de ouro, o vaso de ouro com o maná. Interessante que o maná, quando Deus deu o maná, a gente não podia guardar, né? O povo lá não podia guardar, porque se guardasse estragava, né? Como quem diz assim: olha, vocês têm que depender de mim, não guarde não, se vocês guardarem, vocês não estão tendo fé, né? E estragava. Mas lá na arca o maná não estragou, né? Assim como Jesus, que a fonte da água da vida não seca, o maná que Deus colocou ali também não acabou. Porque Deus é eterno. Aí depois Moisés colocou também a vara de Arão, né, que floresceu. E a vara de Arão é interessante porque quando ela floresce, foi bem no episódio onde o povo estava questionando a autoridade de Arão ali. Estava pensando: mas por que Arão que tem que ser o sacerdote aí?
Por que não pode ser eu? Por que não pode ser a tribo tal? Por que tem que ser a tribo de Levi? E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, pega todos, fala para todo mundo colocar os seus cajados aqui, dos líderes das tribos, e vamos ver o que vai acontecer. Aí quando chega lá, a vara de Arão floresce. É como se Deus estivesse falando: olha, quem deu autoridade fui eu escolhi, eu não sou doido. E aí Deus vai lá e honra Arão naquele meio. E aí Deus manda colocar a vara de Arão na arca, né? Para o povo não esquecer: olha, a autoridade é minha, eu que dou. Então, o que tinha naquela arca era a lei de Deus, né? A provisão de Deus e a autoridade que somente Deus dá. Então, Davi foi muito sábio, porque ele sabia que ele tinha que ter a arca da aliança perto para sempre olhar e falar: olha, eu tenho que meditar na lei de Deus, eu tenho que saber que Deus é o Deus da provisão, eu tenho que saber que Deus me deu autoridade, e sem a autoridade de Deus não adianta. O chamado de Deus, entender que, na verdade, a arca significava, lógico, que é a presença de Deus, mas olhando na arca, a gente entende uma coisa: nenhuma nação que não estiver totalmente dependente vai subsistir. Não tem nação, não tem país, não tem nação, não tem casa que viva em desordem, sem lei. Não tem casa que viva sem mantimento. E também não tem casa que viva sem a autoridade. E sob a autoridade de Deus. Então, quando Davi chama a responsabilidade de falar: olha, vamos trazer a arca para nós, é porque ele está pensando: olha, eu não posso começar o meu reinado, o meu ministério, se é assim que a gente pode dizer, sem a arca de Deus. Porque eu sei que se eu não tiver a arca, se eu não tiver a presença, eu não vou conseguir avançar sobre os meus inimigos. Eu não vou conseguir fazer com que Israel caminhe na presença do Senhor. Ele entendeu isso aí. E aí a gente vê uma diferença entre Davi e Saul. Porque Saul deixa lá a arca lá em Abinadab, né? Aí fica 20 anos lá e não acontece nada praticamente. O povo ia lá, tudo bem, mas você não vê aquela alegria em Jerusalém. A alegria volta quando Davi fala: voltemos e vamos lá buscar a arca. Aí o povo se alegra. O povo pensa: vamos ter a presença de Deus aqui perto. Vamos ter a presença de Deus conosco novamente. Vamos lá, vamos com alegria. E isso às vezes falta na gente mesmo, né? Porque, poxa, o Deus Todo-Poderoso se fez presente hoje aqui. O Deus Todo-Poderoso se faz presente toda vez que a gente está aqui cultuando o nome dEle. E muitas vezes a gente não fica com aquela alegria. Lendo essa mensagem, eu fiquei pensando: meu Deus, como me falta entusiasmo, amor a Deus, para reconhecer, para ficar alegre diante da palavra de Deus que está aqui. Entendeu? Chamando a Deus para a nossa vida a todos os momentos. Chamando a Deus para o nosso cotidiano, o nosso trabalho, e ficar alegre porque sabe que Deus está presente. Sabe, é uma coisa para você olhar e falar: nossa, como eu tenho que aprender com esse povo. Eu tenho que aprender a honrar a Deus como esse povo honrou. Se está tendo culto, eu tenho que estar alegre, porque Deus se faz presente. Então o povo foi para lá. Todo mundo alegre, né? E a distância que eles percorreram não era grande, não. Porque Querate, acho que é o nome, né? Querate fica a 17 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse um distritozinho de Jerusalém, igual a gente tem São Gabriel aqui, né? Era isso. Eles foram, naquele tempo não tinha carro, né? A não ser carro de boi. Não tinha avião, não tinha moto, não tinha nada. Então eles foram a pé, alegre, sabendo que eles iam atrás da presença de Deus. Não tinha distância. Ah, mas eu vou a pé. Não importa. Eu vou na presença de Deus. Não tem coisa melhor que isso. É igual hoje. Tem muita preocupação? Pode até ter, mas hoje você está diante da presença. E aí quando você está diante da presença, não tem outra coisa que você faça a não ser adorar a Deus. Não tem. Não existe outra coisa, não tem outra opção. O que você vai fazer diante do Todo-Poderoso? A não ser se prostrar. Então o povo vai caminhando até lá. E com a intenção maravilhosa, a intenção era linda. Aí Davi organiza, não teve muito tempo para organizar muito, né? Foi na pressa mesmo. E aí ele chama 2 para conduzir a arca, num carro de bois, né? Esqueci o nome do outro, mas o
Uzá, eu esqueci o nome do outro. Então, mas assim, infelizmente, Uzá, que é o nome que eu lembrei agora, foi o rapaz que acabou ficando na pior, né? Porque de repente, carregando a arca, né? No carro de bois, o boi tropeça, a arca vai cair e ele com uma atitude linda. A atitude dele era linda. Ele não queria deixar a arca cair no chão. Já pensou? Ele queria ajudar Deus. E ele faz simplesmente isso aqui, ó, para a arca não cair, para não tombar. Quem é que vai condenar uma atitude dessa? Ninguém. Mas aí de repente Deus se irou, porque não era daquele jeito. E aí ele é fulminado na mesma hora. Tipo, a intenção era muito boa, a intenção era linda demais, mas não foi daquele jeito que Deus queria que fosse. Porque as coisas depois Davi entende, porque as coisas de Deus, tratar com o Deus Todo-Poderoso, tem que ser com santidade, irmão. E isso é a dificuldade nossa. Eu lendo essa mensagem, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar sobre isso? Tem tanta coisa que eu falo, tem tanta coisa, mas... E não tem coisa, você tem que simplesmente pedir misericórdia, porque a mensagem também vem para mim. Às vezes a gente esquece da imagem de um Deus que fulminou Uzá ali, ó. Fulminou. Por causa da santidade, porque simplesmente tinha, para tocar na arca, tinha que ser do jeito que Deus ordenou, lá com Arão e Moisés. Deus não instituiu Arão como os levitas, então tem que ser com levita, irmão. E aí Davi volta, deixa lá onde estava, fica na casa de Obed-Edom, né? E ele volta, regride um pouquinho, mas a vontade dele é buscar de novo a arca. Ele quer a arca perto dele. Então, dessa vez, a gente vai lá para o capítulo 15, versículo 2. E aí ele, recobrando em si, ele fala, não, agora eu já sei como eu vou fazer isso. Como eu vou lidar com as coisas de Deus. E aí está escrito, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Ele falou, pronto, agora eu sei como é que eu vou buscar essa arca, mas eu vou buscar. Então eles vão, ele separa levitas para levar essa arca agora. E o interessante é que o povo vai cantando, o povo vai dançando. Davi, com uma estola sacerdotal, vai dançando com todas as suas forças. A Bíblia faz questão de mencionar que ele vai dançando. Ou seja, ele está alegre. Aí dessa vez os levitas carregam a arca nos ombros, né? Com as varas. Mas não para só por aí. Ele chega para o povo antes disso e fala, levitas, eu já sei que vocês são levitas. Tudo bem. Mas ele fala, santifiquem-se. Vocês vão agora tratar da presença de Deus. Vocês vão levar a presença de Deus. Santifiquem-se. Asaf, santifique. Manda seus filhos santificar também. Porque agora é para valer. Agora é para valer. Então eles vão. E aqui não fala em Crônicas, mas em Samuel, se eu não me engano, vai falar que os levitas, eles vão andando, vão dando passos e vão sacrificando. Vão dando passos e vão sacrificando. Ou seja, não adianta somente santificar. Isso é ótimo. Mas, cara, você tem que tratar o negócio assim com o maior respeito do mundo. Você tem que ir sacrificando. A sua caminhada com Deus é você sacrificando todas as vezes. Você quer levar a presença de Deus? Vai se sacrificando. Vai prestando sacrifício ao Senhor. Você não precisa matar um animal, não. Mas, poxa, eu gostava de tal coisa. Então agora eu vou me sacrificar. Está me atrapalhando a levar a arca? Vai me impedir? Vou sacrificar tal coisa. Vai me impedir de levar a arca? Então eu vou tirar fora. Esse era o cuidado de Davi. E quando a gente fala sobre santificação, não significa que Deus quer ninguém perfeito, não. Mas Ele quer alguém que se santifique, que queira se santificar. Ó, eu não sou santo, mas eu quero me santificar nele. Eu caí hoje, mas eu quero me santificar para não cair amanhã. É isso, porque se a gente for olhar os pecados, igual a gente estava falando, acho que foi ontem, Saul, ele tinha... Você não vai ver Saul matando assim, por causa de uma traição, igual você vê em Davi. Pode ser que teve, não sei. Mas o que a Bíblia relata é que os pecados de Davi assim, foram brutais. Mas enquanto um estava querendo a presença, o outro, vou sacrificar o Samuel. Eu vacilei aqui, eu desobedeci a Deus, então vamos sacrificar alguma coisa. Saul não estava preocupado em obedecer, em querer atrair a presença de Deus. Ele estava querendo fazer o dele, e se desse alguma coisa errada, vamos sacrificar alguma coisa aí, Samuel? Era isso.
Você não via amor, respeito em Saul. E aí Deus rasga o reino de Saul e chama Davi. Logo depois desses episódios aí, se a gente pular um pouquinho, a gente vai ver que Davi errou com Deus. Deus usa um profeta para falar com ele. Ele fala: oh meu Deus, me perdoa, me perdoa. E aí Deus manda ele fazer um altar, né, na terra de Araúna. E aí ele vai para fazer o altar lá, para se arrepender, para ganhar o perdão de Deus. E naquele momento, Araúna fala com ele assim: não esquenta a cabeça não, você quer essa terra aqui? Poxa, eu te dou essa terra aqui, para que você vai... É o meu, como se diz, se eu ceder essa terra para você, é como se fosse o meu sacrifício também. Fique à vontade, pode usar a terra. E Davi fala: de jeito nenhum que eu vou sacrificar uma coisa que não é minha. Eu tenho que sacrificar o que é meu, me fala o preço que eu vou comprar. Então ele compra a terra lá. É desse Davi que a gente está falando. Eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Ou seja, eu tenho que dar ao Senhor aquilo que é meu. E além daquilo que seja meu, eu tenho que dar ao Senhor aquilo que me custa alguma coisa. Não pode ser algo ganhado. Ah, você me deu? Beleza, mas me custou alguma coisa? Não, então não serve. É desse Davi que a gente está falando. E aí eles vão levando a arca com os levitas. E para quem é levita, alguma pessoa pode estar pensando assim: tá, mas eu não canto. Levita não é somente aquele que canta, não. Levita é sacerdote. Levita é porteiro. Levita é... Se você faz uma função, você é levita. Então santifique-se no Senhor. Assim como eu também tenho que me santificar em Cristo, em Deus. Porque senão a gente vive a vida do mesmo jeito toda hora. Ah, eu tenho que mudar e nunca muda. Eu tenho que mudar e nunca muda. Ah, eu tenho que deixar de fazer tal coisa e nunca deixa. Porque não anda sacrificando todos os dias com a arca. Você tem que andar sacrificando. Matando o velho homem. Tá andando, deu 6 passos. Ah, não tá legal. Vai me atrapalhar na arca? Sacrifica alguma coisa. Às vezes eu ficava pensando: nossa, que lindo o episódio em que Salomão vai fazer aquele mega sacrifício. E a Bíblia vai dizer que ninguém conseguia ficar em pé, né? Porque tamanha era a glória, a Shekinah de Deus, né? E a gente não tem muito essa dimensão. Mas, cara, hoje o culto foi maravilhoso. Você realmente sentia que você estava adorando a Deus e que Deus estava recebendo. Olha que bênção. Se a gente conseguir fazer isso sempre. Ah, mas só na igreja? Não, faça no seu trabalho. Faça na sua vida. Adore a Deus. Apresente o seu sacrifício vivo a Deus todos os dias, porque a caminhada continua. E para a gente que é levita, santifique-se. Santifique-se. Eu tenho que me santificar, cara. Eu tenho que me santificar, porque alguém pode ser curado com uma nota de guitarra, por exemplo. Alguém pode ser curado em alguma coisa que eu falar, ou alguma coisa que eu cantar. Ou ainda que eu esteja na porta. Alguém pode ser curado simplesmente eu tocar a mão e eu transmitir Deus para a pessoa. Então eu tenho que me santificar para isso. Não tem outro remédio. Não tem outra coisa não que eu possa fazer, a não ser me santificar. E é difícil. É por isso que Davi vai falar: eu não vou dar a Deus aquilo que não me custe nada. Tem que custar mesmo, irmão. Tem que ser difícil mesmo, porque se for fácil não vale. Eu já vi o pastor falar uma vez, um pastor, não lembro qual foi: a sua oferta tem que ser Isaac. Tem que ser Isaac. Aquilo que você esperou muito tempo, se não for aquilo, para Deus não serve. Por isso que Deus falou: Abraão, eu quero Isaac, viu? Ele não falou: eu quero Ismael, ou eu quero um servo, ou eu quero um jumento. Ele falou: eu quero o seu melhor. Porque se não for o seu melhor, para mim não vale nada. Não vale nada. Eles caminham, chegam em Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Davi, com estola sacerdotal, um rei, não precisava. Mas ele estava lá como levita, né? Dançando. E a Bíblia faz questão de dizer que ele estava dançando com todas as suas forças. Ou seja, a presença está aqui, cara. Glória a Deus. Estava entusiasmado. Estava adorando a Deus, cultuando. Não importa se Mical ia falar mal. Não,
Estou nem aí, eu estou cultuando a Deus. Não importa se alguém ia falar assim, nossa, mas você é um rei, rapaz. Não, que nada. Ele podia estar com a armadura de rei, podia estar... Não, ele estava com estola sacerdotal. Naquele momento era levita. E se alguém puder falar assim, nossa, mas... Aí ele não era da tribo de Levi, né? Para você ver que todo mundo pode ser levita. Não importa se você... Eu, por exemplo, sou um Silva. Não tenho Levi no meu sobrenome. Né? Alguém é Correia. Ninguém... Então, assim, cada um tem um sobrenome. Talvez ninguém que está aqui hoje é de descendência de Israel, mas a gente é levita. Deus chamou a gente para isso. E como é que eu sei que Deus chamou a gente para isso? Porque em João 4 vai dizer que chegou a hora, e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar. Não importa se é em Quiriate, não importa se é em Jerusalém, não importa se é em Brasília ou em Planaltina, o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é no seu ônibus você está pegando, ou no carro quando você está dirigindo, ou se é na sua cama quando você vai dormir, a sua vida tem que ser de adoração a Ele. Porque Jesus falou que é esses que Deus procura. Ele não está preocupado com a sua conta bancária, não está preocupado com a sua linhagem, Ele está preocupado com a sua vontade de o adorar a Deus. E sabendo que adorando você tem que se santificar. A nossa missão é essa, irmão. Não tem outra missão, não. A nossa missão é essa. Se santificar. Davi não era de linhagem real, mas ele não era de linhagem dos levitas. Mas mesmo assim ele estava lá dançando e pulando. E fazendo salmos. Porque a gente vai ver que o Salmo, se não me engano, 105, foi feito depois que eles chegaram. Que vai falar... Vou só começar, que ele é grande, mas assim... Está aqui. Louvai o Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. O Salmo 105. Isso aí foi feito no período em que eles chegam. Depois de festivar à vontade, depois de se alegrar bastante, ele vai lá e faz um salmo. Ele se alegra. Diferente de Saul. Ele sabia que ele tinha pecado, mas... é isso que a gente tem que levar para a nossa vida, irmão. Sabe? Que esse dia não seja mais um dia, não. Mas seja, olha, eu vou começar. Se antes eu não andava sacrificando, agora eu vou andar sacrificando. Que a intenção pode ser muito boa, mas se não tiver santificação, você pode ser morto. E isso é um negócio muito sério. A gente tem a imagem de um Jesus naquela cruz bonzinho, mas aquele Jesus bonzinho lá estava simplesmente protegendo a Deus, protegendo a nós de um Deus com ira. Aquela cruz lá era como, eu vi um pastor falar isso essa semana e é verdade. É como se a cruz, Jesus naquela cruz, fosse um paredão e viesse um meteoro que era a ira de Deus. E Jesus, aquele paredão, parou aquilo. Foi despedaçado por Deus para que você pudesse ter vida hoje, para que eu pudesse ter vida. Então o que Deus pede? Adoração. Só isso. Hoje a gente não precisa ficar preocupado, mas e a arca? A arca sumiu. Quando Jesus se sacrificou, o véu se rasgou. A arca está aí agora. Se a arca representava Deus, e nós sabemos que Jesus se faz presente quando a gente se reúne em nome dele, a arca está aqui nesse momento. Então eu preciso ter minha vida santificada somente aqui, que a arca está aqui? Não. Porque se na minha casa eu chamei a Deus, a arca também está lá. E aí o que a gente faz quando ninguém está vendo é o que importa de fato. O que a gente faz, a atitude que a gente toma quando ninguém está vendo é o que realmente vai provar se a gente está dando Isaac para Deus ou não. Eu estou me santificando? Eu estou realmente trazendo a arca, igual aquela, até tem um nome, né? Trazendo a arca, acho que é o nome de um ministério. Eu estou trazendo a arca para perto de mim. Porque a gente tem que ter o temor e o tremor que Davi tinha. Davi tinha temor. Quando Deus falou, eu vou até castigar esse povo também. Ele fala, não, Deus, castiga só eu, porque eu sou culpado, e eu sei que o Senhor vai castigar. Então, eu tenho temor ao Senhor. Ele conhecia.
Então vamos levar isso para a nossa vida hoje. Vamos levantar, irmãos, fazer uma oração.